E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou a Isa e esse daqui é o Ser de Verdade. Se é a primeira vez que você tá aqui, o Ser de Verdade é o lugar onde a gente sempre conversa, falando sobre o nosso dia a dia, sobre dificuldades, sobre acontecimentos e principalmente a gente busca sempre encontrar Deus nesses detalhes. Já dizia São Francisco de Assis e Dona Solange, conhecida como minha mãe, que pra falar de Deus nem sempre a gente precisa falar a palavra Deus, mas deve sempre passar isso com a vida. Dona Solange sabia das coisas. E pra provar isso pra você, hoje eu quero conversar sobre o filme Star Wars. Mais especificamente sobre o filme O Império Contra-Ataca. Tem algum nerd aí me assistindo que gosta de Star Wars? Então já deixa o like aqui no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito. E lá no final você compartilha com os seus outros amigos nerds, tá bom? E se você não é fã, ou você nunca viu, ou pior, você odeia Star Wars, não se preocupe, essa mensagem também vai fazer sentido pra você. Então fica de boa aí e já deixa o like nesse canal, se inscreve. Afinal, todos os outros vídeos do canal não são sobre Star Wars, então ajuda aí. Só pra contextualizar quem não conhece o filme, O Império Contra-Ataca foi lançado em 1980. É o segundo filme lançado de Star Wars, embora na cronologia da história é o quinto filme. É meio confuso mesmo. Nesse filme, o Obi-Wan, que é o mentor de Luke Skywalker, ele fala que Luke precisa continuar o treinamento dele em um outro lugar na galáxia pra treinar com o mestre que ensinou o próprio Obi-Wan. Ou seja, presta atenção aqui comigo e vai ligando sua visão espiritual aí. Obi-Wan era um dos melhores guerreiros da galáxia. Ele era o melhor cavaleiro Jedi e ele tinha a missão de despertar a força dentro de Luke. Ele foi um mentor. Ele mostrou um mundo sobrenatural pro Luke Skywalker e mostrou que Luke tinha um chamado nessa história. Ele tinha uma grande missão a se cumprir, mas para isso ele precisava treinar com alguém maior que seu próprio mentor. Agora você precisa treinar com o próprio mestre, aquele que me treinou. E é claro que Luke foi porque ele tinha uma sede de conhecer todo aquele universo, de descobrir como dominar aquilo que ele tinha dentro dele. Mestre Yoda, para quem não sabe, ele é um personagem, o mais sábio de Star Wars, que representa o lado bom da força, e ele é aquele personagem que fala tudo ao contrário. Inclusive tem vários memes na internet sobre ele. E Luke foi ao encontro dele, foi treinar com ele. Eu tô fazendo um resumo, bem resumo aqui pra vocês, só pra contextualizar e depois a gente entrar na mensagem, tá bom? Então Luke tinha que levitar objetos. Começou com pequenas pedras, depois foi aumentando, até que chegou um momento que o mestre Yoda mandou Luke tirar alguma coisa de dentro do lago. Ele tenta, ele se concentra, ele faz o maior esforço e ele não consegue. E quando isso acontece, ele começa a ficar muito bravo, ele começa a murmurar, começa a bater o pé e ele fala pro mestre Yoda: você tá pedindo pra mim uma coisa impossível. Ele fica muito bravo e ele desiste de tentar. Estão pegando a visão espiritual disso? E o Yoda fala: você precisa sentir a força que está em todo lugar, nas paredes, nas pedras, no chão. Aliás, Mestre Yoda não fala assim, né? Ele fala: sentir a força você deve. E Luke, ao invés de ouvir o mestre, continua murmurando. E Mestre Yoda, como resposta, ele fecha o olho, se concentra e tira uma nave inteira de dentro do lago. E o Luke fica assustado vendo toda aquela cena e com a facilidade que o mestre tem em fazer aquilo, e chega nele e fala assim: eu não acredito. E o mestre Yoda responde pra ele: é por isso que você não consegue. Então, pra gente entender toda essa mensagem, eu vou renomear os personagens aqui. Obi-Wan Kenobi, ele pode ser aquele missionário, aquela pessoa que tá pregando, que tá evangelizando, a pessoa que é responsável por apresentar a Deus aqueles que não conhecem e que mostra o caminho. Luke Skywalker é você, sou eu. O mestre Yoda é Deus, Jesus, o mestre dos mestres, e a força é o Espírito Santo. Ah, Isadora, mas na saga tem o lado mal da força. Aí pode ser o espírito que não é santo, mas não é o ponto aqui também. O ponto que eu quero chegar é que todos nós temos a força dentro de nós e todos nós vemos o uso da força diariamente. A gente vê a força em uma pessoa que sorri, em uma pessoa que dá um bom dia feliz, em uma pessoa que oferece ajuda, em alguém que vai doar sangue. A força está em todo lugar. A presença do Espírito Santo está em todo lugar. Pra você não achar que eu tô manipulando tudo isso só pra encaixar no filme, na Bíblia, em Josué 1, versículo 9, tá escrito: imagina o mestre Yoda falando isso: ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Então, o mundo tá falando, a Bíblia tá falando. Acho que não tem argumento contra isso, né? E talvez você esteja se perguntando: mas tem muita gente que faz coisa boa, que faz boas ações, mas são ateus. Isso quer dizer que eles estão usando a força? Sim, porque através delas outras pessoas são atingidas pela misericórdia de Deus. A diferença é que se ela não vai treinar com o mestre Yoda porque não acredita que ele existe, ela não vai conseguir tirar a nave do lago. Ela vai se conformar em erguer uma pedra e nunca vai descobrir o seu potencial, deixando a força ser nela. Quando a gente não corre para Jesus, a nossa potência
potência máxima não é descoberta. E sabe quando isso acontece? Quando ele pede pra você fazer algo que você acha impossível. Eu não lembro se eu já falei isso aqui no canal ou se eu só pensei em falar e acabei não falando, mas um grande exemplo disso na minha vida é tudo isso daqui, é o canal. Gente, eu era missionária de bastidores. O máximo que eu fazia era tocar bateria atrás da banda, atrás do ministro, escondida. Eu não precisava pegar um microfone pra falar alguma coisa. Aliás, eu não conseguia fazer isso. E um belo dia, Jesus chegou em mim simplesmente com uma flechada no meu coração e falou: tira essa nave do lago. E eu, mas mestre, você tá me pedindo uma coisa impossível. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, Deus já me deu tantas provas de que o impossível não é impossível pra ele, que ele faz. Acho que não dá pra eu teimar com Deus. Então vamos lá, né? Então eu comecei a fazer a minha parte, que é treinar. E como é esse treino? Estudo e oração. Oração pra que a força fosse desperta e eu soubesse usá-la. E estudo porque nós estamos falando de um reino material. Eu ainda estou no mundo. Então eu preciso também de um estudo pra ser aplicado aqui. Não dá pra gente se preocupar só com a parte espiritual e esquecer a material ou vice-versa. Mas vamos por um instante tirar toda a parte espiritual e falar só da material. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça que é impossível, realmente aquilo não vai dar certo. Porque todas as nossas falas e nossas ações trabalham sem o vigor suficiente para que aquilo aconteça. Por isso, por exemplo, que eu acho tão importante incentivar as pessoas. Porque quando eu incentivo ou recebo esse incentivo, eu acredito que aquilo é possível. Eu pelo menos penso, cara, essa pessoa que me conhece tão bem, ela vê um potencial em mim que eu não tô conseguindo enxergar. Mas agora eu acredito que é possível e eu vou fazer de tudo pra que realmente dê certo. Agora, voltando pra visão espiritual, quando você entende a potência de Deus, cara, quem tem limite é município. Porque aí eu não conto só com as minhas habilidades, eu conto com a força de Deus, eu conto com a potência que Deus é em mim. E quando eu não acredito ou vou postergando tirar a nave do lago, o que isso afeta no mundo? Cara, Deus levanta outras pessoas pra fazer isso, mas ninguém vai atingir certas pessoas da forma que você pode atingir. Quando Luke se posicionou e despertou a força dentro dele, o que aconteceu? O Darth Vader começou a convencer ele a ir pro lado mal da força, porque eles viam a potência e o perigo que Luke, posicionado, representava pro Império. Uma pessoa posicionada, que tem consciência da força do Espírito Santo dentro dela e se dispõe a usá-la, cara, o inimigo treme as pernas. E ele vai fazer de tudo para que toda aquela potência seja usada em favor dele, não contra ele. Porque essa força faz um estrago gigante no Império. Aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer causa um estrago gigante no inferno. O mestre Yoda fala: faça ou não faça. Tentativa não há. Em Apocalipse 3 fala: seja morno ou seja frio. Morno, eu vou te vomitar. Ou você tá comigo ou você não tá. Não existe um meio termo. Até porque depois que você experimenta da força do Espírito Santo, sua vida nunca mais vai conseguir ser a mesma. Comece a assistir filmes e séries com olhos espirituais. Você vai ver o tanto de coisa que dá pra tirar de mensagem desses lugares. E é por isso que agora eu vou começar a trazer mensagens desses universos, que é um universo que eu sou apaixonada. Não só Star Wars, mas várias sagas, na verdade. E eu espero que vocês gostem disso. Star Wars, por exemplo, tem sei lá quantos filmes. Com certeza eu vou trazer mais mensagens aqui sobre. Então vamos fazer o seguinte. A última coisa que eu quero te falar hoje é: você pode atingir a vida do seu amigo com essa mensagem. Então compartilha esse vídeo, vai. Manda lá pro seu amigo nerd. Manda pro seu grupo de amigos que gostam de Star Wars. Ou que seja simplesmente cristão. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. E é claro, que a força esteja com você. Tchau!